Hoje vamos falar sobre um tema mais esperado, eu acho que do mês, né? Todos os dias, praticamente, eu recebo aqui nos directs mamães desesperadas com esse tema, com o bebezinho que só dorme mamando. E hoje eu tô aqui não apenas para ensinar vocês a desfazer o processo da associação da mama, como também a explicar para vocês que nem tudo é associação da mama, né? E aí vocês vão poder aprender aí hoje na live tudo direitinho para vocês, de fato, identificarem aí na casa de vocês se realmente o bebê tem ou não associação da mama e se tem, como é que a gente pode fazer para resolver, tá? Bom, muita gente nova chegando no Instagram. Eu sou a doutora Larissa, sou mãe do bem, sou pediatra e crio aqui conteúdo sobre o sono do bebê. Gosto sempre de me apresentar um pouquinho antes, porque eu sei que tem muita gente nova chegando. Todos os dias também eu tenho recebido muito feedback positivo aqui nas caixinhas, nos directs. Muita gente elogiando, muita gente falando que tá gostando, que tá aprendendo muita coisa, né? Que tá vendo que aqui a gente não vê só conteúdos de forma superficial. Aqui, de fato, a gente aprofunda o conteúdo. Eu não tenho nada para esconder para vocês aqui, né? Todo mundo já sabe que eu tenho sim um curso de sono. Eu tenho uma assessoria de forma individualizada para aquelas mães que precisam de um apoio maior, para aquelas mães que não conseguem organizar sozinhas. Aí sim, são para essas mães que eu tenho assessoria, até porque eu não consigo dar conta de todo mundo. Bom, vamos começar então a falar um pouquinho sobre o processo, né, da associação da mama. Vamos começar a falar do recém-nascido. A gente vai seguir aí por faixa etária para vocês entenderem um pouquinho o processo da amamentação e sono. Então, amamentação e sono. Como é que funciona esse processo da amamentação e do sono com o bebezinho recém-nascido? Bebezinho de 0 a 3 meses, meninas, eles têm muita necessidade de sucção. Então, eles têm uma necessidade incrível de ficar sugando o tempo todo. E por que isso acontece? É exatamente um mecanismo de sobrevivência. Afinal, esse bebezinho pequeno, ele se alimenta exclusivamente de leite, seja o leite materno, seja a mamadeira. Então, ele precisa desse ato de sucção para conseguir ingerir o alimento que vai fazer com que ele cresça, se desenvolva, engorde. Então, por isso que o bebezinho recém-nascido, ele tem uma necessidade de sucção excessiva. Ele tem uma necessidade de sugar o tempo todo. O recém-nascido, muitos deles, se eles abrem os olhos, eles querem sugar o tempo todo. Eles ficam assim, igual a pica-pau, pica-pau, pica-pau. Eles ficam assim, ó. Lembrem aí do bebezinho de vocês recém-nascido. Quem é mãe agora, recente, olha se seu bebezinho não fica o tempo todo assim, batendo a cabeça aqui em você, parecendo um pica-pauzinho, querendo sugar. Então, eles têm uma necessidade de sucção muito incrível no começo, exatamente por ser um mecanismo de sobrevivência. Então, isso, gente, não é associação da mama, pelo amor de Deus. Se alguém falar pra você que seu bebê tá viciado no peito, fala pra essa pessoa aí catar coquinho no mato, pelo amor de Deus. Porque isso não é associação da mama, isso é uma necessidade de sucção não nutritiva que eles têm. Que a gente chama de sucção não nutritiva, mas na verdade é nutritiva, porque ele está mamando e está sugando e está saindo leite e ele está se nutrindo. Então não tenha medo de amamentar o seu bebezinho recém-nascido. Seu bebê de 0 a 3 meses, o período da esterogestação, é um período onde o bebê tem muita necessidade de sucção. E tá tudo bem, isso não é vício, isso não vai deixar o seu bebê viciado na mama, tá? Então, 0 a 3 meses, esqueça a associação da mama. Não é por isso que o seu bebê está acordando na madrugada. Eu tenho certeza absoluta que não é por associação da mama que o seu bebê de 0 a 3 meses está acordando na madrugada. Ah, doutora Lara, mas ele só dorme mamando, eu não consigo fazer ele dormir sem mamar. Tá tudo bem. Por que ele só dorme mamando? Porque é a maneira mais simples que ele encontra e mais segura que ele encontra de voltar a dormir, de conseguir voltar a pegar no sono profundo. Gente, o ato de sucção, ele acalma o bebê, ele acalenta, ele gera segurança. O bebezinho, ontem eu recebi foi ontem? Ontem eu atendi um recém-nascido lá no consultório que nasceu com essa mãozinha machucada aqui, ó, de tanto sugar. Eles sugam, gente, dentro da barriga. Não sei se algumas de vocês tiveram a oportunidade de ver o bebezinho chupando o dedo dentro da barriga.
Então, eles sugam. A necessidade de sucção é um mecanismo de defesa, um mecanismo mesmo de sobrevivência, porque eles precisam se alimentar, eles precisam mamar, e o cérebro deles ali nasceu programado para sugar. Ah, doutora Lara, e aí? Como é que eu faço então? À medida que esse bebê vai crescendo, essa necessidade de sucção, ela vai diminuindo. Acredite em mim, você que está com o bebê recém-nascido, que está com o bebê de 1 mês, que o bebê só quer mamar o tempo todo, o bebê enxerga você um peito, o bebê está acordado, ele quer sugar. Escuta o que eu estou falando e acredita em mim, isso vai passar. Seu bebê não vai ficar viciado na mama por causa disso, não vai. É apenas uma necessidade de sucção que eles têm nesse período e tá tudo bem, e ele vai crescendo e essa necessidade vai diminuindo e você vai perceber isso. Que o bebê vai ficar acordado mais tempo e não vai precisar estar sugando, que o bebê começa a interagir e isso vai passar. Então não tenha medo de amamentar o seu bebezinho de 0 a 3 meses em livre demanda, a hora que ele quiser. E se ele está despertando na madrugada de 1 em 1 hora, por exemplo, não é por associação da mama. E é porque, então, doutora Lari? Vários motivos. Ele pode despertar porque ele precisa se alimentar de fato. Então, tem mães que têm uma produção de leite muito exagerada, que o bebê mama muito bem de dia e consegue dormir a noite inteira com 1 mês de vida. Não é a maioria. A maioria de nós produz a quantidade de leite suficiente para o nosso bebê. E muitas vezes eles acabam precisando mamar de fato na madrugada, não de 1 em 1 hora. Se ele tá mamando de 1 em 1 hora, realmente tem alguma coisa errada. E aí, o que pode estar de errado nesse bebê que mama de 1 em 1 hora? Rotina, principalmente. É um bebê que pode estar invertendo o dia pela noite. Se ele inverte o dia pela noite, ele fica de dia, ele dorme mais, ou, consequentemente, ele mama menos. Consequentemente, à noite ele vai precisar acordar mais para mamar mais, porque eles precisam adquirir a quantidade de calorias para poder crescer, se desenvolver, o cérebro crescer. Então, se o seu bebê é recém-nascido, de 0 a 1 mês, ele está acordando de 1 em 1 hora, tá tudo bem, é só um mecanismo de adaptação ao meio. Então, cuidado, provavelmente ele pode estar invertendo o dia pela noite. Começa a explicar para ele o que é dia e o que é noite. A gente já teve live para falar sobre isso, não vou me aprofundar muito aqui hoje. Hoje, de fato, é para a gente falar sobre a associação da mama. Mas você tem que ensinar o bebê a diferenciar o dia da noite. E estabelecer rotina. Se ele tem uma boa rotina, se ele mama bem, ele vai conseguir emendar mais o sono noturno. Então, se o seu bebezinho de 0 a 3 meses está acordando para mamar, você já sabe que não é a associação da mama, você vai agora procurar descobrir por que ele está despertando, tá? Se é falta de rotina, se é inverter o dia pela noite, se é cólica e desconforto abdominal, e aí tem que focar na HN, e por aí vai. Então, o bebê quer mamar o tempo todo por uma necessidade de sucção, que é um mecanismo de defesa, um mecanismo do que existe para que ele se alimente, cresça e se desenvolva, e não por um vício da mama, tá? Que fique bem claro aqui isso. E aí muita gente se pergunta assim, doutora Lara, então até quando eu preciso amamentar o meu bebê na madrugada? Até quando eu vou saber que é fome, né? Às vezes o bebê acorda 1, 2 vezes na madrugada para se alimentar. Entre 3 e 6 meses, meninas, os bebês já estão mais adaptados ao mundo. A fase da esterogestação passa, o bebê começa a se conectar melhor com a gente, com as pessoas que estão ao redor, ele começa a ficar mais interativo com o mundo. E a necessidade de sucção excessiva vai diminuindo. Muita gente coloca chupeta no bebê nesses primeiros 3 meses de vida aí, exatamente pela necessidade exagerada de sucção. É certo ou errado? Não tem certo e errado, gente, tem informação. Se você coloca a chupeta no primeiro mês de vida, por exemplo, há grande chance do seu bebê desmamar, há grande chance do seu bebê fazer uma confusão de bicos, porque o seu bebê está aprendendo a mamar as 2 mamas, que por mais parecidas que elas sejam, os bicos são diferentes, então são 2 bicos ali que o bebê está aprendendo a mamar no primeiro mês de vida, e além disso você vai estar colocando um terceiro, que é a chupeta, e se você coloca a mamadeira, então aí... Nesse primeiro mês de vida é complicado. Primeiro mês de vida é para deixar o bebê sugar peito. Eu sei que é cansativo, eu sei que é exaustivo. Eu passei por isso, não tô falando aqui só da teoria, tá? Vivenciei na prática também, mas acredite, são 4 semanas, faça a contagem regressiva e tenta não dar chupeta pro seu bebê nesse primeiro mês de vida. Depois do primeiro mês de vida, se a sua amamentação está bem estabelecida, o seu bebê não está tendo dificuldade com a pega, está mamando bem, aí fica a critério da família. Vocês podem discutir, conversar com o pediatra de vocês e resolver o que é que vocês querem, né? O que vai ser melhor para a família.
Depois do terceiro mês, gente, entre o terceiro e o sexto mês de vida, os bebezinhos já diminuem essa necessidade de sucção nutritiva, mas ainda assim eu nunca oriento a mãe partir para um processo de desassociação da mama entre o terceiro e o sexto mês de vida. Por que, doutora Lari? Por que não? Já que não é mais uma necessidade de sucção não nutritiva tão importante, por que não posso fazer um desmame noturno no meu bebezinho de 3 a 6 meses, por exemplo? Porque, meninas, o seu bebezinho de 3 a 6 meses, a maioria deles está em aleitamento materno exclusivo. Ou não, mesmo que o seu bebê esteja em aleitamento materno misto. Mas se o seu bebê está em aleitamento materno exclusivo e você parte para um desmame noturno forçado, digamos assim, né, que não foi natural do bebê, há grande chance da sua produção de leite diminuir mais, há grandes chances desse desmame acontecer tanto de noite quanto de dia também. Então, eu nunca acho que vale a pena fazer desmame noturno em bebezinhos que estão em aleitamento materno exclusivo ou em bebês que você quer amamentar. Mesmo que seja em aleitamento misto, mas você tem o desejo de continuar amamentando o seu bebê. Porque se você faz o processo de desmame noturno que não veio de forma espontânea, se o bebê de 2 meses, ele espontaneamente está dormindo a noite inteira, ok, não tem nada para se preocupar, foi espontâneo dele, tá tudo certo. Mas se você tá forçando isso, né, no sentido de você não amamentar de noite, fazer o processo de desmame, do ninar, que a gente vai falar um pouquinho aqui mais pra frente, como é que a gente faz a desassociação da mama, eu particularmente não gosto, eu sou contra, porque eu acho que acaba que você força um pouquinho do desmame noturno, que pode virar um desmame do dia também. Então, não existe uma idade para o bebê parar de mamar na madrugada, isso varia muito. A gente sabe que até 3 meses é muito natural, é preciso para se alimentar, para ganhar caloria, para crescer, para se desenvolver. Entre 3 e 6 meses, varia muito conforme a rotina do bebê, varia muito conforme a produção de leite da mãe. Então, tem mães, por exemplo, hoje às 11 horas, meninas, vai ter uma entrevista aqui, eu vou fazer uma live com a Beatriz. Ela até entrou aqui na live, não sei se ela está aqui ainda. Vou fazer uma entrevista com a Beatriz, que é uma aluna lá do SRA, e vocês vão conhecer um pouquinho da história dela. Ela tem uma produção de leite muito boa. Ela consegue ordenhar 200 ml, eu fico assim, assustada com a produção de leite que ela tem. Muito boa. Então, a bebezinha dela mamava super bem de dia, tinha uma rotina bem ajustada durante o dia, ela ajustou a rotina muito cedo, procurou conhecimento muito cedo, entrou para assessoria muito cedo. E a bebezinha dela dorme a noite inteira desde os 2 meses. Claro, tem um salto de desenvolvimento, ali acorda uma vez, acorda outra, mas no geral, ela dorme a noite inteira desde os 2 meses de vida, se eu não me engano. A gente vai conferir mais essa entrevista hoje às 11 horas. Então, se a mãe tem uma produção de leite muito boa, e a mãe faz esse bebezinho mamar super bem durante o dia, não tem por que ele mamar à noite. E ele vai se ajustando e vai dormindo a noite inteira muito cedo. Mas não é o que acontece com a maioria de nós. A maioria produz a quantidade de leite suficiente para o bebê. E às vezes, meninas, entre o terceiro e o sexto mês de vida, onde o bebê só se alimenta de leite, ele precisa acordar na madrugada 1, 2 vezes para poder se alimentar. Eu não estou falando aqui de acordar de hora em hora, não estou falando aqui de acordar de 2 em 2 horas, não. Eu estou falando de acordar de ter 1 a 2 despertares aí, de fato, para comer. Então, o bebê dorme ali às 18, 19 horas, acorda meia-noite, já tem aí um período grande onde ele ficou sem se alimentar, acordou meia-noite, se alimentou, e às vezes eles acordam ali 4h30, 5 da manhã, ainda consegue esticar um pouquinho mais o sono. Então, esse é um padrão natural, é um padrão fisiológico, normal, mesmo do bebê de 3 a 6 meses. Ai, doutora Lari, mas tem bebezinho de 3 meses que dorme a noite inteira, eu também quero que o meu durma. Gente, querer é uma coisa, mas a gente precisa respeitar cada bebê. Então, quando eu falo para vocês que eu vou ensinar para vocês a fazer o bebê de vocês dormirem de 10 a 12 horas seguidas, sem treinamentos, eu não estou prometendo que é com 1 mês, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. Não estou prometendo que é com tal idade, porque isso depende muito de cada bebê. Isso depende muito da produção de leite da mãe. E aí você vai e pesa na balança. Ah, doutora Lara, eu prefiro que meu filho durma a noite inteira, então eu quero colocar uma fórmula. Eu não oriento que você faça isso. Você pode conversar com sua pediatra, eu não oriento. Se o seu bebê está ganhando peso bem, né? Se o seu bebê está crescendo bem, se desenvolvendo bem, e ele está acordando de 1 a 2 vezes, gente, para mamar, assim, eu acho que é um esforço que vale a pena. Claro que se você está passando por um processo de depressão, pós-parto, se você está passando por um processo onde você não tem rede de apoio, óbvio que a gente tem as exceções,
né? A mãe precisa estar bem para o bebê estar bem. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é que eu quero que vocês setem as expectativas de vocês, tá? Bota a expectativa um pouquinho mais para baixo. Cuidado com essas promessas que vocês veem na internet, de dormir, fazer o bebê dormir a noite inteira com 10 dias. Não é assim. A gente tem sim capacidade para fazer o bebê dormir a noite inteira, mas a gente precisa respeitar o processo de maturidade de cada bebê, que vem com o tempo também. Então, o bebezinho de 3 a 6 meses, que se você é mãe de um bebê de 0 a 3 meses, 100% descartado a associação da mama, você já entendeu que é necessidade de sucção, que tá tudo bem. Você vai organizar a rotina para que esse bebê consiga dormir muito bem à noite, despertando de 1 a 2 vezes para mamar. Entre 3 e 6 meses, você já entendeu que o bebê muda um pouco, que a necessidade de sucção também muda um pouco. E aqui você pode sim tentar acalentar o seu bebê de outras formas durante o dia, por exemplo, porque o que acontece também muitas vezes? Dar ao peito é tão mais fácil pra gente, tão mais simples pra gente e tão mais gostosinho pro bebê que a gente não tenta acalentar o bebê de outra forma. O que a gente faz? O bebê resmungou, peito. O bebê chorou, peito. O bebê deu peito. Sendo que esse bebê de 3 a 6 meses, ele consegue ser acalentado de outra forma. Se você tentar, ele pode sim conseguir ser acalentado ninando, ele pode sim conseguir ser acalentado com uma música, com um ruído branco. Então, vale a pena, entre o 3º e o 6º mês de vida, você já começar a tentar acalentar o seu bebê de outra forma durante o dia, para que não fique todo peito, 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 tá? Porque, de fato, a associação vem por culpa nossa mesmo, a gente que não tenta acalentar o bebê de outra forma, que não ensina para o bebê que existem outras formas de ser acalentado. Então, entre o 3º e o 6º mês de vida, você não vai fazer desmame noturno, você não vai fazer desassociação da mama, você vai simplesmente testar acalentar o seu bebê de outras formas, para ver como é que ele fica, certo? Durante o dia, tá? Para poder ajustar bastante a rotina. Bom, vamos lá então agora. O bebezinho acima de 6 meses, pronto, chegamos aqui aonde vocês querem, na desassociação da mama. Bebê acima de 6 meses, que come bem, começou a introdução alimentar, tá se alimentando bem, mama bem durante o dia, tá ganhando peso super bem, tem rotina ajustada e esse bebê continua despertando na madrugada 3, 4, 5 vezes, aí sim a gente parte para pensar no processo de associação da mama. Então, o bebê de 10 meses aqui, como o da Lania, né, Vander Lania, é um bebê que provavelmente tem associação da mama. Então, os bebezinhos acima de 6 meses, que ficam, como vocês chamam, viciados no peito, toda corda precisa de peito, 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 tá com rotina boa durante o dia, dorme bem durante o dia, come bem durante o dia, tem atividades de estímulo super boas durante o dia, esse bebê a gente tem que pensar em associação da mama. E o que é isso? A associação da mama é aquele bebezinho que precisa da mama todas as vezes que ele tem um leve despertar. E ele não consegue voltar a dormir sem o ato de sucção. Então, bebê de 7 meses, de 8 meses, de 10, de 1 ano, de 1 ano e meio. Gente, eu tenho mães no curso que o bebê tinha 1 ano e meio e a mãe não sabe o que era dormir, porque o bebê estava lá com a associação da mama, aquela coisa vinculada. E aí muita gente, doutora Lari, mas não tem problema, é necessidade do bebê, a gente tem que aceitar isso, né, tem que ir no ritmo do bebê. Eu defendo muito a teoria do apego, muito, 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 muito. Apego seguro é tudo que um bebê, uma criança precisa para se desenvolver bem, é o apego seguro, é de fato se sentir seguro no ambiente, saber ter conexão com os pais. Sim, eles precisam disso, mas isso não significa que você precisa, de fato, esperar que a associação da mama do seu bebê se resolva sozinha, porque pode ser que demore 2, 3, 4 anos de idade. Eu já tive mães no consultório, eu estou atendendo a filha mais nova, né, a bebezinha, e ela tem uma filha mais velha, de 4 anos, que ela foi passar a dormir uma noite inteira quando a filha fez 4 anos de idade. Gente, a gente não precisa passar por isso, nenhuma mãe precisa passar por isso, não é saudável nem para a mãe, nem para o bebê, não é só para a mãe, para a família descansar, né? Muita gente fala assim, mas a mãe é preguiçosa, ser mãe é isso. Se você é mãe, você tem que acordar mesmo, você tem que cuidar do seu bebê, a sua prioridade é seu filho. E aí fica aqueles palpiteiros ali julgando o processo de maternidade de cada uma de nós.
E aí julga e fica criticando, assim, no sentido, você vai ensinar seu filho a dormir. Não existe ensinar o bebê a dormir. Gente, existe. Ensinar não quer dizer treinar, não. Não quer dizer adestrar, não. Ensinar quer dizer ajustar a rotina, oferecer o apego necessário e fazer as desassociações para o bem do bebê e daquela família. Não é só para o bem da mãe. Tá? Então, vocês vão escutar, alguns palpiteiros vão falar isso para vocês, que é um absurdo treinar o bebê, ensinar o bebê a dormir. A gente não vai treinar, a gente não vai adestrar, a gente vai partir para um processo onde o bebê vai entender que sim, ele é capaz de dormir sem mamar. Isso é muito importante, gente, para o bebê também. Dar autonomia ao bebê na hora dele dormir é muito importante e saudável. Ninguém precisa estar aqui com depressão pós-parto, perdendo 14 quilos. Ninguém precisa disso. Você é capaz de ajustar a rotina do seu bebê com apego para você e para que o seu bebê também seja mais feliz. Porque uma mãe feliz pode ter certeza que o seu bebê vai ser muito mais feliz se você também estiver mais feliz. Então, cuidado com esses palpites onde vocês escutam. Eu defendo o apego seguro muito, mas a gente sabe que, às vezes, o pessoal dessa linha é defensor 100% de você não fazer curso de sono, de você não estudar sobre sono, que é um absurdo você ensinar o bebê a dormir, blá, 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 blá. Vocês vão escutar isso por aí. E, às vezes, a gente fica abalado quando a gente não tem conhecimento. Ou, às vezes, a gente tem um conhecimento de uma outra linha, né, daquelas outras pessoas que falam de fazer cursos de treinar, de fazer técnicas para treinar o bebê, de deixar o bebê chorando. E aí, quando você escuta uma pessoa dessa que fala para você que isso é um absurdo, que cursos de sono não são saudáveis para os bebês, blá, 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 você acaba ficando, nossa, realmente, eu tenho que aceitar meu filho, eu preciso aceitar meu filho do jeito que ele é, desse jeito, eu tenho que parar de estudar sobre sono, e aí você desiste e passa por um processo aí de frustração, de dor, né, que não precisa ser assim, tá? Não precisa ser assim. Então, cuidado com esses palpiteiros, busquem conhecimento de fontes confiáveis, busquem conhecimento de fontes onde vocês se conectem e vocês entendam de fato que o processo é um processo natural, sem treinamento, né, sem nada, não tem nada cruel, não tem jeito cruel nenhum. Vocês nunca vão me ver aqui falando assim, deixa o bebê chorar 5 minutinhos só, é só 5 minutinhos. Não, vocês nunca vão me ver falar isso aqui. Tá? Então, o processo de desassociação da mama é um processo que não é fácil e nunca vai ser, mesmo quando você tem conhecimento, mesmo quando você tem uma pessoa ali do seu lado. Então, eu faço muito isso, o processo lá com as meninas do curso, para as crianças mais velhas, bebezinhos acima de 6 meses, a gente faz muito, e não é um processo fácil, tá? Mas ele se torna simples quando você tem conhecimento e quando você tem uma ajudinha. Tá? Então, como é que você vai começar a fazer esse processo de desassociar a mama do seu bebê? Primeira dica, nunca comece o processo pelo dia, né? Às vezes a gente tem essa impressão, então eu vou tirar as sonecas, vou fazer o bebê dormir sem mamar durante as sonecas, para ver se ele acostuma, e aí depois eu passo para o sono da noite. Não é assim, é um erro. Por quê? Porque o bebê diferencia muito bem o dia da noite. Então, se o seu problema é amamentar o bebê na madrugada, à noite, a gente precisa começar o processo de desassociação por aí, pela noite. Até porque o bebê só vai dormir bem à noite se ele dormir bem de dia. E se você mexe na rotina do dia, no sentido de fazer ele dormir agora sem mamar, pode ser que ele fique estressado. Pode ser que ele não durma bem de dia. Ele não dormindo bem de dia, ele vai piorar o sono da noite. E aí você não vai conseguir fazer o processo de desassociação. Então, começa pela noite. Tá? Mas eu não quero que você comece pela noite, na madrugada, não quero que você fique lá tirando e colocando o bebê da mama na madrugada. Você vai começar simplesmente na hora de colocar o bebê para dormir. Então, na hora de colocar o bebê para dormir, você começa. Como, doutora Lai? Você pode inverter o ritual, então amamentar o bebê, depois que amamentar você vai lá, você dá o banho, né? Faz a música, faz o que você tem costume de fazer com o ritual aí pro bebê, e depois você coloca ele para dormir sem estar sugando. Ele pode até querer um acalento da mamada, você pode oferecer, mas não deixa ele dormir ali no ato da sucção, não. Antes dele pegar no sono noturno, antes dele de fato adormecer mamando, você vai tirar a mama,
e vai mudar a forma de colocar esse bebê para dormir. Então, você pode colocar ele para dormir ninando, você pode colocar ele para dormir diretamente no berço, se o bebê aceitar. Tem bebês que aceitam e tem bebês que não aceitam. O meu, por exemplo, nunca aceitou, nunca fiz, deixei lá no berço, dormiu. O meu nunca aceitou dessa forma e tá tudo bem, né? Cada bebê tem o seu perfil, mas se o seu bebê aceitar, ótimo, você vai estar dando independência para ele na hora do sono. Você vai ter todo o aconchego, o acalento ali do ritual, do momento pré-sono com ele. E na hora de fato que ele for adormecer, você coloca ele para dormir no bercinho e tá tudo bem. Se ele não aceitar, você vai ninar. Doutora Lari, mas aí eu vou estar criando uma outra associação, né? Associação do ninar. Sim, você vai estar criando uma outra associação, que é a associação do ninar, e depois você vai ter que desfazer ela. E tá tudo bem. Como eu sempre digo, é um processo gradual. A gente vai fazendo as coisas devagarzinho para não assustar o bebê e nem assustar você também. Então vale a pena a gente fazer devagarzinho. E esse devagarzinho não leva meses, tá? Às vezes a gente fica, mas aí eu vou ter que tirar a mama, depois eu vou ter que tirar o ninar. Gente, tá tudo bem, tá? É um processo que leva 2, 3 semanas, às vezes 1 mês, 2 meses, mas o que são 2 meses que sejam, prazo longo aí, para uma criança que vai passar a dormir a noite inteira, né? Que é uma criança grande, né? A criança maior, ela não tem tanto processo mais de imaturidade neurológica, não é imaturidade que faz ela não dormir. Então vale a pena fazer. Então você começa, tá? Doutora Lari, mas aí quando eu tiro da mama, meu bebê se esguela, ele chora muito. Você vai fazer o processo mais devagar ainda. Você vai conversar muito com o bebê, você vai explicar pro bebê o que tá acontecendo, né? Você vai, agora, ó, filho, vamos dormir sem estar mamando, é melhor, para que você entenda que agora você tá no seu cantinho, no seu ambiente, você não precisa sugar para dormir, você é capaz, você consegue, a mamãe vai te ajudar, tá tudo bem. Se você precisar da mama também para se acalmar, tá tudo bem, mamãe vai te dar a mama para você se acalmar. E aí você dá a mama, deixa o bebê se acalmar, respirar, tá? E aí você vai lá, depois que o bebê tá calmo, tira a mama. Filho, mamãe vai tirar a mama agora, a gente vai dormir sendo ninado, tá certo? Tira, nina. Doutora Lari, não adianta, ele chora muito. Gente, é um processo. E para dar certo, você tem que estar confiante. Você tem que passar segurança pro bebê. Se você já começa o processo assim, não vai dar certo não. Ele não consegue, meu bebê não consegue. Se você já começa assim, então é melhor nem começar, porque de fato não vai dar certo. Você precisa estar segura no processo. Tira da mama, nina, quantas vezes forem necessário. Começa apenas na hora de dormir. Depois você passa para o processo das madrugadas, dos despertares da madrugada. Geralmente, quando você faz esse processo só na hora de dormir, o bebê já diminui bastante. Se o bebê acorda 7, 5 vezes, ele já diminui para 2, 3 vezes. E aí fica mais fácil para você fazer isso também na madrugada. Paty, não sei como fazer sem choro. Paty, como eu falei, é um processo. Você vai devagarzinho, você vai passar segurança pro bebê, tá? O bebê não é assim, gente, resmungou, botou no peito, não. Eles vão resmungar, entendam. Eles estão passando por um processo de mudança e transformação. Então, eles estão sendo... A forma que eles vão dormir está sendo modificada. É natural que eles se chateiem, é natural que eles não gostem, tá? Eles vão reclamar. Mas é aquela coisa, quando seu bebê tá para fazer uma coisa errada, sei lá, tem um negócio de vidro ali, ele quer pegar o vidro e jogar, quebrar, machucar ele. Quando o seu bebê vai fazer alguma coisa que vai machucar o seu bebê, você não intervém e não deixa isso acontecer pro bem do seu bebê. É a mesma coisa com a associação da mama, gente. Você tem que olhar para isso como sendo... Você vai fazer um processo que é para o bem do bebê, é para ficar saudável para ele, não é só para você, não. Então, às vezes, como eu falei, o pessoal do apego seguro, às vezes o pessoal que defende muito essas linhas de deixa seguir, deixa ser como é, eles vão falar para você que é um absurdo você desassociar a mama, porque o bebê precisa sugar, nananana. A gente não tá falando de bebezinho pequenininho, a gente tá falando de bebês acima de 6 meses, que sim, eles têm capacidade de dormir sem estar mamando, tá? Isso é saudável para o bebê. Então, o resmungo, digamos assim, o protesto vai acontecer. Eles vão protestar. Mas você não vai deixar ele chorar, esgoelar, não. E quando você tirou da mama, ele resmungou, você vai, passar segurança. Filho, tá tudo bem, mamãe tá aqui, vamos com calma, tá tudo bem. Você vai conseguir se acalmar, começou a chorar de verdade, peito, calma, tá tudo bem. Mamãe vai te acalmar no peito, depois a gente vai tirar do peito da mama de novo. E vai conversando, gente. Quanto maior o bebê, mais a conversa é muito importante. Muito, muito, muito. O pequenininho também é importante, mas o grande, acima de 1 ano. Bebês acima de 1 ano, gente, eles já entendem muita coisa. Então, conversa sobre o seu cansaço.
Fala que tá tudo, olha, a mamãe tá ficando muito cansada, a mamãe precisa descansar, e você também. É ruim pra você ficar acordando tanto assim. Você pode dormir direto, é muito bom dormir direto, você vai estar muito mais disposto no outro dia, e blá, blá, ó, gente, e vai, conversa com o bebê, não fica com vergonha, não acho que o bebê não tá entendendo, eles entendem sim. E é muito importante, tá? E como eu falei, não é pra deixar chorar, não. E assim, o primeiro dia que você for desassociar, pode ser muito mais difícil. Geralmente é um dia muito difícil. O segundo dia é muito difícil. O terceiro já começa a ser mais leve. O bebê começa a protestar menos. Ele vai entendendo o que está acontecendo. Vocês entendem? Então vai devagarzinho, não faz muita coisa brusca, não. Vai devagar que vai dar certo. E uma coisa importante também, meninas, aqui. Antes de começar um processo de desassociação da mama, se você faz cama compartilhada com seu bebê, isso aqui é muito importante. Se você faz cama compartilhada com seu bebê, não comece a desassociar a mama. Comece a desassociar a cama compartilhada, tá? Primeiro. Por quê? Porque às vezes, só de você desfazer a cama compartilhada, só do bebezinho não estar o tempo todo sentindo o seu cheiro, vendo a mama ali do lado, só de você colocar o travesseiro entre vocês dois ali, e depois você passar o bebê pro berço, só de fazer isso, às vezes, você resolve a associação da mama, sem ter que partir para a técnica da desassociação, sabia? Lá no curso eu já tive várias mamães, várias, de só a gente tirar o bebê da cama compartilhada e pronto. Aí o bebê tem leve despertar no bercinho dele, ele tem até preguiça de chamar a mãe, tipo assim, a mãe não tá do lado mais, o peitinho não tá do lado, vou ter que gritar, chorar para poder ela pegar eu no colo e mamar. Eles desistem às vezes. Então, vale a pena você fazer o processo de desassociação da cama compartilhada primeiro, para depois o processo da mama, tá? Como eu sempre digo, nada é com rigidez, não tem nada de receita de bolo, varia muito. Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês é o mais comum de acontecer, é como eu resolvo, sei lá, 90% das desassociações da mama lá no SRA. Mas tem mães que isso aqui não funciona e a gente tem que partir para outras estratégias mais individualizadas, tá? E aí cabe, de fato, a ver o que está acontecendo na realidade da sua família, da sua casa. Tem mães que não querem desfazer a cama compartilhada e tá tudo bem, né? Uma opção, não tem problema fazer cama compartilhada se para você é bom. E aí a gente vai, de fato, fazendo de forma individualizada cada processo, tá bom? Bom, vamos finalizar então aqui. Como é que a gente vai agir então? Bebês de 0 a 3 meses, deixa mamar, não tenha medo de viciar na mama, não vai viciar. É apenas uma necessidade de sucção que eles têm, tá tudo bem. Não escuta os palpiteiros que falam, vai ficar viciado, tem que dormir sem mamar. Não escuta não, porque vai ser muito pior. Seu bebê vai ficar estressado, você vai ficar estressada, a família vai ficar estressada e o bebê não vai dormir, tá? Então de 0 a 3 meses, dá o peito sempre que o bebê precisar. Tá tudo bem. Entre 3 e 6 meses, quando você entender que o bebezinho agora já começou a ficar mais ativo, ele já começa a aceitar outras formas de acalento que não seja mama, você vai começar o processo de acalentar de outras formas sem dar mama. Tá tudo bem, né? O bebê tem a tendência a aceitar. Acima de 6 meses, rotina ajustada, 100% ajustada. Rotina ok, alimentação ok, atividade de estímulo ok. Tá acordando ainda? Provavelmente a associação da mama. Aí sim você vai partir para esse processo de desassociar. O que você vai fazer? Processo para desassociar. Os 3 passos. Primeiro passo, dormir sem mamar. Primeiro período só. Segundo passo, partir para a madrugada. Usa rede de apoio, esposo, mãe, alguém que possa de fato carregar o neném, que o neném aceite. Se o bebê aceitar essa pessoa dominando é melhor do que você. Ele vai ver um peito, ele vai querer o peito, às vezes é mais difícil. Então, usa a rede de apoio, tenta desassociar o processo da madrugada. E terceiro item, quando você vai desassociar a mama, é foco na rotina. A rotina tem que estar muito boa, porque se a rotina não estiver boa, ele vai continuar despertando porque a rotina não está boa e, devido a isso, ele vai precisar mamar para dormir. Então, não é que ele vai despertar por causa da associação da mama, ele vai despertar porque a rotina não está boa e vai precisar mamar para dormir. Então, tem que ter um foco 100% na rotina.